Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre importantes ferramentas para a gente ter uma modelagem de uma camisa perfeita. A primeira delas nós vamos falar sobre folga de vestibilidade, depois vamos falar como inserir transpasse e em seguida eu vou ensinar para vocês 3 modelos de golas que podem ser modeladas tanto no sistema Audaces ou qualquer outro sistema de modelagem, quanto manualmente no papel. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já iniciar a nossa discussão do dia de hoje. Bom, para que uma roupa vista bem, a pessoa precisa ter liberdade de movimento, né? E essa liberdade de movimento, ela se constrói através da folga certa de vestibilidade para cada tipo de produto, de acordo também com cada tecido. Na camisa que nós estamos modelando juntos nesse tempo, nós percebemos que muitas vezes ela não precisa ficar completamente justa ao corpo. Ela pode ser um pouco mais larguinha, ela pode apresentar um pouco mais de folga, porque é isso que gera mais conforto em quem vai utilizar. Então, nos exemplos que eu vou citar hoje, aqui a gente vai aprender como estabelecer os critérios para essa folga, ok? Eu desenhei aqui a base, frente e costas do corpo feminino, tamanho 38. E aqui em rosa, nessas linhas que aparecem aqui, são essas modificações que a gente vai estar fazendo juntos aqui, né? Que são, em primeiro momento, as folgas de vestibilidade. Nessa base aqui, eu sinalizei que eu preciso crescer nas extremidades 1 centímetro de folga de vestibilidade. Por que esse pensamento? Bom, se eu acrescento 1 centímetro de folga na frente direita, quando eu cortar os dois lados, eu vou ter 2 centímetros de circunferência na frente. E o mesmo acontece nas costas. Como eu tenho 4 partes, o meu molde, eu tenho que sempre estar multiplicando esse valor por 4. Então, se eu acrescento 1 centímetro, eu vou ter 4 centímetros a mais nas medidas de contorno, que seria contorno de busto, contorno de cintura e contorno de quadril. Essa é uma camisa ajustada, por mais que ela cresceu 4 centímetros, ainda 4 centímetros é pouco. Se eu quero uma camisa mais solta, mais folgada, eu preciso trabalhar com valores maiores, por exemplo, 2 centímetros cada lado, que vezes 4 vai dar 8, e eu teria aí 8 centímetros de folga no todo. Essa folga, não confundam, ela não é o próximo tamanho. Ela é apenas a distância que eu quero que a roupa fique longe do corpo para me trazer conforto. Porém, essa folga também não pode ser só nas medidas de contorno. Eu também preciso trabalhar com alguns tipos de folgas nas medidas de altura. Então, para isso, eu sinalizei aqui para vocês, ó, 1,5 centímetros de folgas de cava. O que seria isso? Eu estou abaixando a minha cava e retraçando ela novamente para que ela não fique tão encostada na axila, tão justa no braço. Eu também posso ter folgas de carrure, se o meu modelo pedir. Eu posso também ter folgas de decote para colocar as golas, né? Interessante, senão eu vou ter aquela gola muito alta, muito fechada no pescoço, ok? Então, esse é o princípio básico para o entendimento de vocês a respeito das folgas. É tudo que eu quero alargar no meu modelo, desde que não comprometa o design da minha peça, a fim de conferir conforto para a pessoa que vai vestir e também liberdade de movimento. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei 1 centímetro de folga para busto, cintura e quadril, frente e costas. 1,5 para folga de cava, refiz a cava novamente. Meio centímetro no ombro e 1 centímetro no centro da frente do decote e meio centímetro nos decotes das costas, ok? Então, essa aqui seria as folgas que a gente aplicou nessa nossa camisa. Falando agora um pouquinho sobre transpasse, eu aqui sinalizei 1,5 metade do transpasse. O que significa isso? Eu deixei um vídeo bem explicativo gravado lá no YouTube para vocês acessarem e entenderem melhor e tirarem as dúvidas também sobre transpasse. Mas, basicamente, o transpasse é a transposição, ou seja, um lado da minha roupa está subindo sobre o outro lado para formar o abotoamento. Então, se eu quero um transpasse de 3 centímetros, como eu indiquei aqui no meu modelo, ó, eu quero um transpasse pronto de 3, né?
Então, eu vou acrescentar na minha frente metade de 3, que é 1,5. Porque quando eu cortar o outro lado, eu vou ter mais um excesso de 1,5, que no total vai me dar 3 centímetros, que é o que um molde vai subir sobre o outro para formar o abotoamento. Eu posso fazer isso com qualquer outro valor. Digamos, quero um transpasse de 4, eu vou acrescentar 2 centímetros, que é a metade do meu transpasse para ambos os lados, ok? Nesse caso, eu acrescentei a metade do transpasse, eu poderia vir aqui traçar uma vista, que a vista me daria o acabamento para essa camisa, ou eu posso traçar aqui para frente a vira do transpasse, que é o que a gente vai ver no desenho a seguir, ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei 1,5, que é a metade do transpasse, ou seja, o valor que eu preciso para ele sobrepor sem interferir nas medidas de contorno. Depois eu acrescentei 3 centímetros, que é o valor do meu transpasse, que é a vira do acabamento do botão que vai acontecer, e depois 1 centímetro de costura para essa vira ficar embutida, assim como também mais 1 centímetro de costura ao redor de toda a minha camisa. Então, gravem essa regrinha. Para fazer um transpasse de camisa, que a própria vira, a própria frente do tecido vai fazer a vira, eu uso essa regrinha, metade do transpasse, mais costura. Então, se eu quero um transpasse de 5, 2,5, 5 e 1. Se eu quero um transpasse de 4, 2, 4 e 1. Se eu quero um transpasse de 3, 1,5, 3 e 1. O valor da costura nunca vai mudar, vai ser sempre 1 centímetro para tecido plano, ok? Vamos voltar aqui um pouquinho, então, falar sobre o transporte de pence do busto para horizontal. Tá aqui, né? Eu tinha uma pence aqui no busto, conforme vocês aprenderam a traçar a base, conforme vocês também aprenderam na mulagem. E aqui, agora eu transpassei essa pence para cá, eu criei uma nova pence, mudei o modelo, mas isso não vai interferir na vestibilidade da camisa feminina para o corpo feminino, né? Vai respeitar as curvas desse corpo feminino. Eu também deixei um vídeo lá no YouTube para vocês, chamado Transporte de Pence, ensinando a fazer no papel 2 pences principais, transformadas a partir de recortes, onde vocês conseguem visualizar com mais detalhes essa forma de transposição e de mudanças de modelo. Então, feito o transporte de pence, já está aqui, já fizemos. Coloco as folgas de vestibilidade de contorno, que são essas aqui que já fizemos também. Faço a folga de cava, que são essas que estão aqui também. Faço o meu transpasse, que foi o que eu mostrei aqui no início e na tela a seguir. Depois eu faço o meu fraudado. O que é o fraudado? É esse desenho de fralda que aparece aqui na parte de baixo, ó, onde na lateral eu subo 6 centímetros e entro 14 centímetros e desenho esse S, essa curvatura. A maioria das camisas tem esse detalhe na barra, então eu posso também utilizar isso para modelar a minha camisa. E por último eu faço a folga dos decotes, o alargamento dos decotes, que é a partir dele que eu vou criar as minhas golas. Ok? Feito o transpasse. Agora vamos para as golas. Vou mostrar para vocês 3 golas e como vocês modelam cada uma delas, tanto no sistema Audaces quanto manualmente, ok? A primeira é a nossa gola Sport, é a gola mais simples que tem. Ela não tem pé de gola, tá? Então ela é só essa partezinha aqui mesmo. Vocês vão começar coletando lá da base que a gente acabou de fazer a medida do decote costas e a medida do decote frente. Mas de onde que tá essa medida? Tá na tabela? Não, essa medida tá no molde. Vocês vão vir aqui, ó, e vão medir esse alargamento do decote que tá em rosa aqui, ó, vocês vão medir com a fita métrica em pé para fazer bem certinho a curvatura e vão anotar decote costas, tantos centímetros. Depois vocês vão aqui na frente e vão medir também essa curvatura com a fitinha em pé. Aí vocês vêm para a modelagem, decote frente mais decote costas, vocês vão fazer um retângulo por 6 centímetros.
Como que a gente vai fazer agora esse desenho da nossa gola? Vocês vão subir 1,3, fazer uma curvatura, subir também 1,3, fazer uma curvatura e sair esse biquinho para a lateral, ok? Depois disso, vocês vão recortar toda essa gola e vão recortar também essa linha rosa aqui que eu sinalizei com uma tesourinha. E vão colar em outro papel, abrindo 1 centímetro. O que seria esse 1 centímetro? É um volume que eu vou dar na minha gola para ele fazer essa curvatura do meu pescoço e no que ela virar, a minha gola ter espaço para sustentar ali o meu pescoço, né? Para ficar com um visual bonito. Então, simples assim é a gola esporte, também conhecida como gola cavaleiro, que a gente corta 2 vezes e prega embutida no nosso decote. Depois a gente tem a gola militar, também conhecida como gola oficial, gola de padre, que é aquela gola mais estreitinha, ok? Então, vocês vão fazer com as mesmas medidas de decote, costas e frente, que tiraram lá da modelagem da camisa de vocês, por 3 centímetros de altura, vão subir 1,3. Lembrem-se aqui de esquadrar a curva, ó, esse tracinho aqui do canto, vocês coloquem o esquadro aqui, que daí vai dar essa inclinada na linha. Depois é feito uma curvatura de 0,8 até 1 centímetro. E aqui a gente desce meio para ela ficar mais anatômica. Então, esse desenho rosa novo aqui dá origem a esse contorno aqui, que é a nossa gola oficial. Depois, espelhada com costura, ela fica dessa forma como tá no meu desenho aqui do meu molde. E por último, a gente tem a gola colarinho. É como se nós fôssemos juntar a gola esporte com a gola oficial, só que aqui a gente vai fazer tudo num gráfico só, ok? Aqui eu dou mais uma explicação como vocês alargam o decote, ó, meio, meio, alargou médio decote das costas, meio e 1, alargou médio decote da frente, ok? E aqui tá o passo a passo da construção da gola colarinho, que é a gola, né, mais clássica das camisas que a gente vê, e ela é um pouquinho mais difícil de fazer, porque a gente vai extrair os 2 moldes dentro do mesmo gráfico. Então, aqui é interessante vocês trabalharem ou com canetinha ou com lápis de cor, para a gente conseguir diferenciar bem certinho todas as partes dos moldes aqui. Então, como que vocês vão fazer? Vai partir do mesmo gráfico da gola oficial, um retângulo com a medida do decote costas, mais a medida do decote frente por 3 de altura, sobe 1,3, esquadra esse cantinho e faz a curvatura. Só que aí depois, essa medida aqui do decote frente não pode constar com aquele 1,5 lá do transpasse, tá? Aí aqui a gente acrescenta metade do transpasse, que é aquele 1,5 lá. Então, até aqui a nossa gola a gente mediu sem aquele 1,5 lá do decote, lá do transpasse frente. Aí aqui a gente acrescenta 1,5 ao redor todo do quadradinho, faz a curvatura da gola e extrai o pé de gola, muito parecido com a gola anterior, né? Extraímos o pé de gola, a gente vai continuar dentro desse gráfico aqui, para fazer a nossa gola. Então, quando chegar nesse passo aqui, vocês passem uma canetinha, ó, ao redor aqui do pé de gola apenas, não recortem, tá? Se quiser extrair com a carretilha, pode extrair para outro papel, mas a gente vai continuar trabalhando com esse aqui. Feito isso, vocês vão subir meio centímetro na parte reta aqui do início e na parte curva, vão descer meio centímetro só na parte reta e vão alongar essa linha aqui, ó, a linha inclinada. Aí nós vamos ter esse desenho aqui que vocês podem passar a canetinha também, linha de fora, linha inclinada, linha de fora. Tesourinha novamente, só que agora nós vamos abrir de baixo para cima. Então, chegou nesse passo aqui, extrai, copia, né, não recorta, copia a gola para outro papel, recorta e abre meio centímetro e cola em outro papel para a gola ficar anatômica, ok? Finalizando isso, a gente tem pé de gola e gola, basta apenas espelhar
e acrescentar costura, nós vamos ter esse desenho de modelagem aqui. Embaixo, a gola colarinho, né? Ou gola chemisier, o pé de gola. E em cima, a gola propriamente dita. Uma delas está côncava, a outra está convexa. Quando as duas forem costuradas uma na outra, elas vão formar o contorno certinho do pescoço, que vai garantir uma vestibilidade maravilhosa nessa gola, ok? Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância das folgas de vestibilidade para uma camisa feminina. Lembrando também que tem vídeos explicativos lá no canal do YouTube para vocês acessarem o tempo que quiserem, irem dando pausa, irem fazendo junto comigo. Não esqueçam de traçar as 3 golas, seja no sistema Audaces ou seja no papel, não tem nenhum problema. Espero vocês então no próximo vídeo. Se tiver dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Tchau, tchau!